promessa de um coração novo. Nós estamos aprendendo sobre as promessas de Deus na Bíblia, e hoje nós já vimos a promessa da salvação, a promessa da cura, e hoje nós vamos ver a promessa de um coração novo. E apenas lembrando os irmãos, eu não vou fazer toda a recapitulação que eu geralmente faço, porque já provou que não, apesar de ser bom recapitular, mas aí a hora passa e a aula termina mais tarde, então apenas para lembrar que nós estamos vendo promessas para a igreja. Então a promessa de um coração novo, assim como as outras promessas que nós já vimos, a promessa da salvação, a promessa da cura e, consequentemente, as promessas que nós vamos ver são promessas de Deus para a igreja. É importante nós termos isso em mente, porque senão nós podemos em algum momento esperar o cumprimento da promessa de um coração novo para o mundo. E isso nunca vai acontecer, porque o mundo não quer saber de Jesus. E quando o mundo rejeita Jesus, ele também rejeita automaticamente algumas ou a maioria das suas promessas, as promessas reservadas para a igreja. Então eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias. Nós vamos ler dois textos, tá? Primeiro nós vamos ler em Romanos capítulo 2, do verso 25 ao verso 29. E depois nós vamos ler em Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. Então nosso objetivo hoje é, primeiro, a gente entender o que é um coração, né? Porque muitas pessoas podem pensar igual Nicodemos, quando Jesus fala para Nicodemos, necessário você nascer de novo. Nicodemos fala assim, mas Senhor, como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Então muitas pessoas podem entender, e assim, é perfeitamente entendível, né? Vamos dizer assim, compreensível, que algumas pessoas pensem, mas como assim um coração novo? Então quer dizer que quando eu aceito Jesus, quando eu entrego minha vida ao Senhor Jesus e agora eu faço parte da igreja, eu preciso procurar um cardiologista e fazer um transplante de coração, tirar aquele coração antigo e colocar um coração novo? Não, a gente vai entender primeiro o que significa coração na Bíblia. Nem sempre coração na Bíblia significa o órgão humano, o coração. Nós vamos entender o que é um coração novo, o que significa um coração novo. Nós vamos ver não só o que significa, mas o que é um coração novo. O que um coração novo produz, o que um coração novo se traduz na vida de um cristão. E aí nós vamos ver as promessas de um coração novo, o que elas significam no dia a dia, na prática, na nossa prática cristã. Então Romanos capítulo 2, do verso 25 ao verso 29. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do verso 5 ao verso 29. Do verso 25 ao verso 29, perdão. Diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós vamos voltar depois para Romanos para a gente entender esse versículo, tá? Porque tem muito circuncisão, incircuncisão, e não é, e parece que ser, então fica um pouco confuso. Nós vamos voltar aqui. O nosso segundo texto está em Jeremias, no capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. E aí ele vai ser um texto mais fácil de entender no primeiro momento. Então Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34, diz assim: todos acharam? Amém? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Então Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34 diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desprezado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Bom, vamos voltar lá para Romanos, para a gente entender esse versículo de Romanos e aí a nossa lição. O que Paulo está falando para os romanos, para a igreja em Roma, ele fala assim, no versículo 25: porque circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Mas, Diego, o que eles estão falando aqui de circuncisão e circuncisão? Porque até onde eu sei, circuncisão é uma cirurgia que os homens fazem. E o que tem a ver em circuncisão e circuncisão nesse contexto? Bom, primeiro a gente precisa entender o pacto que Deus fez com o povo de Israel. A antiga aliança, como nós chamamos. Na antiga aliança, um dos termos dessa aliança é que ela era simbolizada através da circuncisão. Então, uma criança, quando nascia, se fosse o sexo masculino, obviamente, passado alguns dias do seu nascimento, eles eram circuncidados. Ou seja, eram tirados uma parte do órgão genital masculino, e isso simbolizava que aquela criança, aquela pessoa, aquele ser, estava debaixo da aliança de Deus. Aquilo caracterizava ele como um judeu, caracterizava ele como membro, parte do povo de Israel e, consequentemente, alguém herdeiro das promessas que Deus fez a Israel, ao povo de Israel, através do patriarca Abraão. Então aqui, Paulo está falando que, olha, a circuncisão, ou seja, o fato de alguém ser circuncidado e, por ser circuncidado, estar debaixo dessa aliança, ou da antiga aliança, aqui ele não está falando antiga e nova, mas por baixo dessa aliança que Deus fez com o povo de Israel, ela é proveitosa, mas somente se guardar a lei. Por quê? Porque junto com a antiga aliança, Deus deu também leis ao povo de Israel. Quem tiver mais curiosidade, vai lá no livro de Êxodo, vai lá no livro de Deuteronômio, e aí nós vamos ver a lei que Deus deu para o povo de Israel. E como nós estamos numa escola, quem sabe me dizer quais tipos de leis que Deus deu ao povo de Israel? Deus deu a lei para o povo, mas essa lei que ele deu para o povo se subdividia em alguns tipos. Isso é importante nós entendermos como igreja, porque senão, como igreja, a gente pode querer seguir toda a lei de Deus, mas tem leis que nós não precisamos seguir. Tem leis que nós precisamos seguir. Quem pode me dizer quais são os tipos de leis que Deus deu para o povo de Israel? Alguém se arrisca? Ninguém? Civil, moral e sacrificial. Deus, quando deu a lei para o povo de Israel, ele deu a lei. Chamou Moisés e falou: Moisés, olha só, está aqui a lei. Num primeiro momento, os 10 mandamentos, certo? Mas a lei mosaica, ela vai muito além dos 10 mandamentos. Por isso, o Deuteronômio vai destrinchar toda essa lei. E quando Deus dá a lei ao povo de Israel, Deus dá ao povo 3 tipos de lei, ou 3 categorias dentro da lei mosaica. Nós temos a lei moral de Deus, ou seja, aquilo que, como um servo de Deus, aquilo como alguém que o povo de Deus não pode fazer. Ou seja, fere a moral de Deus. Por exemplo, não matarás. É uma lei moral. Olha só, você não pode tirar a vida de uma pessoa. Não farás outros deuses diante de mim. É uma lei moral. Então, assim, independente se você é judeu ou não, independente se você é igreja, se você está no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, a lei moral continua, ela permanece. Por quê? Porque a lei moral de Deus diz respeito à moral de Deus. E Deus, como um ser que não muda, um ser que era, que é e que sempre será, a moral de Deus não muda. Então, se Deus ele entrega uma lei de acordo com a sua moral, e a sua moral não muda, as leis morais de Deus, elas não mudam. Ou seja, a lei moral que valia em Êxodo, continua valendo em 2025. Mas Deus também deu a lei cerimonial. E o que é a lei cerimonial? A lei cerimonial, ela regia todas as cerimônias do povo judeu, do povo de Israel. Inclusive a cerimônia para perdão dos seus pecados. Essa lei cerimonial, nós não precisamos cumprir mais. Por que nós não precisamos cumprir mais? Quem se arrisca? Por causa do sacrifício de Jesus. Quando Jesus vem ao mundo,
morre na cruz do Calvário, a lei cerimonial ela é agora invalidada. Invalidada por quê? Com o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, não precisa mais do sacrifício de um animal para perdão dos pecados. Não precisa mais do sacrifício de um animal para, por exemplo, perdoar as ofensas uns dos outros e tudo mais. Então agora a lei sacrificial ela não faz mais sentido. É por isso que nós, como igreja, nós não sacrificamos animais. Porque o sacrifício perfeito já foi feito, Jesus Cristo. E nós temos um terceiro grupo de leis, que são as leis civis de Deus. Por que leis civis de Deus? E por que nós, como igreja, não cumprimos a lei civil de Deus? Quem pode me dizer? Ninguém? As leis civis de Deus, elas foram entregues ao povo de Israel para que o povo de Israel pudesse ser uma nação. Lembra que como que o povo de Israel se forma? Aí vamos um pouco para trás. Nós temos Jacó, aí tem José vai ser governador do Egito, e aí vem fome sobre a terra, e aí Jacó com a sua família vai para o Egito, e a partir dali o povo começa a multiplicar. Só que durante 400 anos o povo era escravo no Egito. A partir do momento que Deus envia Moisés para tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã, o que acontece literalmente é Moisés pegando um bando de escravos, milhares de pessoas que eram escravas, que nunca tinham sido pessoas livres, e levando para uma terra e falando, olha, agora vocês são uma nação, agora vocês são um povo. Só que como escravos, o povo não sabia ser nação. Eles não sabiam ser um povo organizado. Então Deus precisou dar ao povo a lei civil do povo de Israel. E por que nós não cumprimos a lei civil? Porque nós não somos povo de Israel. Nós precisamos cumprir a lei civil da Alemanha. Eu moro na Alemanha. Se eu for para o Brasil, eu tenho a lei civil do Brasil. Se eu for para a África do Sul, eu tenho a lei civil da África do Sul. Então, nós precisamos entender, quando a gente fala de lei mosaica, nós precisamos, e eu sei que pode parecer muito mais, é mais simples do que você imagina, nós precisamos entender que a lei mosaica, ela se divide em lei moral, sacrificial ou cerimonial e civil. Nós precisamos entender que parte da lei é qual, para nós entendermos sobre o que nós precisamos cumprir como igreja e o que nós não precisamos cumprir como igreja. Tudo bem até aí? Bom, então Romanos, Paulo está falando assim, olha só, a circuncisão, ou seja, esse símbolo de uma aliança com Deus, da antiga aliança com Deus, ela só é proveitosa se você guardar a lei. Ou seja, Deus deu a lei, se eu guardar a lei e for circunciso, então eu estou bem, então eu estou proveitoso. Só que ele continua falando, se tu és transgressor da lei, ou seja, se você não faz aquilo que a lei faz, ou se você ultrapassa os limites que a lei impõe para você, que lei? A lei mosaica. A tua circuncisão se torna em incircuncisão. E aí você pode falar assim, mas Diego, então quer dizer que um judeu, se ele não cumprisse a lei, então a circuncisão dele era invalidada? Como que isso pode acontecer se a circuncisão é literalmente cortar um pedaço, né, do tecido do órgão genital masculino? Então, aqui não é sentido figurado, não é que esse tecido vai voltar e a pessoa vai deixar de ser circunciso. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, na antiga aliança, se você fosse circuncidado, ou seja, se você tivesse firmado o seu compromisso com Deus, mas você tivesse transgredido a lei, esse compromisso que você firmou não serve de nada. E por que Paulo está falando isso? Porque a lei mosaica, você tinha que cumprir a lei. O que a lei está escrito? A lei está escrito que aos domingos eu não posso usar calça jeans. Então olha só, aos domingos você não pode usar calça jeans. Se você usar calça jeans, você transgrediu a lei. Se você transgredir a lei, você precisa fazer um sacrifício para poder ter o seu pecado perdoado. Então o que Paulo está dizendo aqui é que na antiga aliança, a circuncisão, ou seja, o pacto do povo com Deus, só tinha valor a partir do momento que você estivesse dentro da lei. Você transgrediu a lei, tudo aquilo que você tinha com Deus já não tem mais valor. Porque não existe, vamos dizer assim, não é exatamente essa palavra, mas não existe misericórdia, não existe margem de erro, vamos dizer assim. Margem de erro fica melhor. Na antiga aliança, Paulo está falando, olha, não tem margem de erro. Você tem uma lei, você tem que cumprir. Ah, mas eu sou circuncidado. Ah, mas eu fiz uma aliança com Deus. Tá, mas se você transgrediu, acabou. Não tem argumento, não tem margem de erro. Então isso que Paulo está falando. E aí, ao longo do versículo 26, 27, 28 e 29, Paulo vai destrinchando esse assunto. E aí no versículo 29 ele diz, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra,
cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí o versículo 29, Paulo ele termina, quando ele explica sobre essa incircuncisão, circuncisão, no versículo 26, 27 e 28. No versículo 29, ele está falando assim, olha só, é judeu, ou seja, é filho de Deus, vamos dizer assim, né, entre aspas, aquele que é no interior, que tem a sua circuncisão no interior, não no exterior. O que Paulo está falando? Ele está falando, olha só, é filho de Deus, ou é judeu no sentido de eleito de Deus, escolhido de Deus, aquele que é circunciso, ou seja, aquele que fez um concerto com Deus, aquele que fez uma aliança com Deus no interior, ou seja, no coração. E não simplesmente porque você tem uma aliança com Deus no seu exterior, a circuncisão carnal, física, como a gente acabou de explicar. Aqui é no coração, no espírito, não na letra. Ou seja, é filho de Deus, é judeu, né, entre aspas, não de linhagem judaica, mas é judeu no sentido de ser filho de Deus. Aquele que tem a lei no seu coração. Aquele que guarda os mandamentos de Deus no seu coração. E não aquele que tem a lei de Deus apenas na lei, apenas no escrito, no papel. E cumpre somente o que está no papel. Então a gente vê aqui que o Romanos, e Jesus falou isso muito bem, quando os discípulos perguntam para Jesus, falando, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele fala, amarás o teu Deus de todo o coração, e o próximo como a ti mesmo. E ali ele resume toda a lei mosaica. Por quê? Porque os judeus, eles, ao longo, né, da sua história, eles passaram a servir a Deus com um coração religioso. E aí é importante nós entendermos o que é um coração religioso. Porque muitos dentro da igreja hoje servem como judeus. Como assim, Diego? Tem muita gente na igreja que faz sacrifício de animais, que absurdo. Imagina se a Sociedade Protetora dos Animais se descobrir isso. Não. Serve a Deus no coração religioso, no sentido das práticas se limitarem a práticas religiosas. Como assim? Como que os judeus serviam a Deus? Eles serviam a Deus da seguinte maneira, olha, nós temos a lei que diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Se a lei diz que pode, então eu faço. Se a lei diz que não pode, então eu não faço e ainda acusa quem faz. Ou seja, era uma prática religiosa. Era uma religião. Nós precisamos entender que o evangelho, ele não é uma religião. O cristianismo, ele não é uma religião. Diego, agora você está confundindo a minha cabeça. Porque eu sempre achei que o cristianismo fosse uma religião. Não, pessoas tratam o cristianismo como uma religião. E aí a gente precisa entender o que é uma religião que nós não temos tempo para entender hoje. Então eu aconselho vocês a pesquisarem sobre, a estudarem sobre o que é uma religião. O cristianismo, ele não é somente uma religião. Porque uma religião você tem regras, práticas, que você segue e pronto, acabou. E você não segue aquilo ali e tudo mais. Quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos Paulo falando todo o tempo que o cristianismo ele não é uma mera religião. O povo judeu, ele servia a Deus com um coração religioso. Ou seja, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje você tem que levar uma pomba para sacrificar. Tá, eu vou lá e levo uma pomba para sacrificar. O que eu tenho que fazer hoje? Amanhã? Não, amanhã você não faz nada, então eu não faço nada. Por que eu digo que tem muito crente, muito cristão dentro da igreja, que vive um cristianismo apenas meramente religioso? Porque ele fala assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma Bíblia. Tá bom, então eu compro uma Bíblia. E só. Ninguém disse que eu preciso ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. O pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia, mas tenho que ler quanto? 1 capítulo por dia. Tá, então eu leio 1 capítulo por dia. Nem meio capítulo, nem 2 capítulos. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir para a igreja. Quais dias? Domingo de manhã é importante ser na igreja. Tá, então domingo de manhã eu estou na igreja. Mas vai ter um culto diferente na terça-feira. Não, mas o pastor não falou que eu preciso do domingo na terça-feira, então eu só vou no domingo. Ou seja, é um coração, um crente religioso. Ele trata as coisas de Deus de uma forma religiosa. E o que Paulo está falando, o que nós vamos ver hoje, é que o relacionamento com Deus, ele não pode ser colocado na caixa da religião. Quando eu digo caixa, eu digo nos limites de uma religião. Não é isso que Deus quer conosco. Foi isso que Deus propôs para Israel. E lá em Jeremias, a gente vai ler o trecho de Jeremias, capítulo 31, a gente vê Deus falando, olha só, não deu certo. Né? De maneira geral, ele falando assim, olha só, não deu certo, vou fazer algo novo. Tudo bem até aí? Entenderam a passagem de Romanos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Diga. Eu entendi isso que antes de Jesus, os judeus não uma religião, um povo, né? Era um povo. Povo, né? E hoje, porque na época, por exemplo, no tempo de Egito, né? Quando os judeus nasceram dentro do Egito, tem também o poder do Egito, ou só do hebraico?
O poder, como assim? Não, wo die geboren sind, quando eles nasceram. Sim. Hoje, quando você nasceu na Alemanha, você automaticamente tem a nacionalidade alemã. alemã. Tá. Sim, entendeu? sim. E na época? Então, na época que eles estavam no Egito, não existia povo judeu. Porque judeu significa além do rio. Tá? Então, enquanto eles estavam no Egito, o que eles eram o que as pessoas que nasciam eram descendentes de Israel. Israel, não como nação, mas porque Israel foi o nome de Jacó. Então Jacó, ele tinha o nome Jacó. Quando ele faz um concerto com Deus, uma aliança com Deus, Deus troca o nome dele e fala, o nome agora é Israel. Então, enquanto eles estavam no Egito, esses 400 anos, eles eram descendentes de Israel. Não existia o nome judeu. E o nome Israel não era a nação de Israel, mas sim aos descendentes de Israel. A partir do momento que eles saem do Egito e eles vão para Canaã, e aí eles passam a ser o povo judeu, porque eles são um povo que estão além do rio. Tá? E aí, a partir daí, o povo judeu se torna a nação de Israel. Não mais somente descendentes de Israel, Jacó, mas a nação de Israel. Tá? Ao longo da história, aí é a história do mundo, né? O povo de Israel começa a se envolver e tal, e aí cativo pela Babilônia, cativo pela Síria, cativo pelos romanos e tudo mais. Chegamos em 2025. Hoje, em 2025, nós temos a nação de Israel, tá? E o judeu, ele passou a ser uma religião e não uma nacionalidade. Nacionalidade com religião. Então hoje você tem pessoas que nasceram em Israel e por isso eles são israelenses, mas não necessariamente eles são judeus. Porque hoje o judeu é quem segue o judaísmo, que é uma religião. Eu, por exemplo, trabalhei com uma mulher que ela era de Israel, e eu chamei ela de judia. Eu falei, você é judia? Ela falou, não sou judia, eu sou israelense. E aí ela, me falou tudo isso e tal. Já sabia, mas assim, ela me deu uma aula de nacionalidade, etnia, raça e tudo mais. Então, no Egito não existia judeu, existia descendente de Jacó. Tá? E aí, a partir do momento que eles se estabeleceram em Canaã, eles viraram a nação de Israel, o povo de Israel. Então, na época de Jesus, por exemplo, você tinha o povo de Israel, né? Você tinha o reino de Israel, e aí todos eles eram judeus, porque todo israelita era judeu, porque era a religião oficial da nação de Israel, do reino de Israel. Ao longo da história isso se perdeu e hoje você tem israelenses que não são judeus. Tá? Então, agora, vamos voltar lá para Jeremias. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. Diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí eu pergunto para você, alguém faz alguma coisa nova se o que existe é suficiente? Por exemplo, você tem um carro. Se o teu carro estiver bom, você compra um carro novo? Não. Certo? Você só compra um carro novo se o teu carro atual não estiver bom. Seja porque ele está quebrado, seja porque ele está pequeno, seja porque ele está velho, ou seja porque você quer o melhor. Alguém que tem uma casa, você compra uma casa nova, se a tua casa antiga, a tua casa atual estiver boa? Também não. Por que você compra uma casa nova? Quando você quer uma casa maior, num lugar diferente, quando você quer uma casa de praia, quer uma casa na serra, quer uma casa... Então você compra uma casa nova. De maneira geral, só tem uma coisa nova quando a coisa atual não está servindo mais. Ou quando a coisa atual não cumpre mais o seu propósito. Aí você busca uma coisa nova. Jeremias capítulo 31, no versículo 31, diz assim: Eis que dias vêm, ou seja, no futuro, vão chegar dias, vai existir um tempo, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Deus só faz um concerto novo porque o concerto atual não estava funcionando. Ou porque o concerto atual, e aí atual, quando eu digo atual nos tempos de Jeremias, ele não era suficiente. E por isso ele precisava de um concerto novo. Então aqui nós temos uma indicação, nós aprendemos aqui que o concerto que Deus fez com o povo de Israel, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, ela podia, não que ela fosse ruim, ela era boa para o povo de Israel. Né? Ela era boa, mas para aquele momento. Talvez
naquele primeiro momento, a gente pode dizer em que o povo sai do Egito, o povo agora está em Canaã, e o povo agora se forma uma nação, naquele momento era suficiente, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala da história da humanidade, quando a gente avança 3.000, 4.000 anos na história da humanidade, aquele conserto que Deus fez não era mais suficiente. Poxa, Diego, mas aí você está me dizendo então que Deus ele faz uma gambiarra com o povo de Israel? Não. Lembra-se sempre que Deus tem sempre os seus propósitos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que os planos de Deus são perfeitos. Então não é que Deus fez uma gambiarra, que Deus fez fez de qualquer maneira ali, rapidinho, só porque o povo estava saindo do Egito e depois ele ia fazer uma coisa maior. Não. De novo, naquele momento servia, naquele momento atendia. Com a história da humanidade, olhando para a história da humanidade, não servia mais, era necessário um conserto novo. Uma aliança nova. Então diz assim, em que faria um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí aqui a gente precisa entender que nesse momento o reino estava dividido. Então o reino ele começa como um reino só, reino de Israel. Mas a partir dos filhos de Roboão e Jeroboão, lá vem Davi, né, Salomão, aí Salomão morre e tem os filhos de Salomão. E eles brigam e eles têm a separação do reino. Tem o reino de Israel e o reino de Judá. São reinos diferentes. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, Deus está falando assim, olha só, vai chegar um dia em que eu vou fazer um novo concerto com a casa de Israel e a casa de Judá. E aqui, no sentido profético, não somente a casa de Israel e a casa de Judá, mas sim toda a humanidade. Ou seja, eu vou fazer uma nova aliança, eu vou fazer um novo concerto. E esse concerto, como diz no versículo 32, diz assim, não conforme o concerto que fiz com seus pais. Para a gente entender isso, a gente precisa entender qual era o concerto que Deus fez com os pais deles, ou seja, com a nação de Israel. É um concerto baseado na lei, olha só. Você tem uma coisa escrita que você pode e não pode fazer. E você tem que andar pelas regras. Você tem que observar as regras, você tem que cumprir a lei estritamente. Se diz que sim, então é sim, se diz que não, é não. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão. Por quê? O final do versículo 32 explica. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado. E aí a gente tem que entender, a gente precisa entender o que significa essa invalidação. Como que o povo de Israel invalidou o concerto que Deus fez com ele? Quem pode falar alguma coisa? Quem quer falar alguma coisa sobre isso? O que vocês acham que foi essa invalidação? Como que se deu essa invalidação? Não ter aceitado Cristo? Hã? Por eles não terem aceitado Cristo? Não, porque aqui a gente está em Jeremias. Jesus Cristo vai vir alguns bons anos depois. Então aqui não tinha Jesus Cristo ainda. Como assim? Faz a pergunta de novo. Olha só, no final do versículo 32 diz assim, o versículo 32 diz, o 31 diz que Deus falando que ele vai fazer um concerto novo, tá? Aí o 32 ele diz, não conforme o concerto, ou seja, não da mesma maneira que eu fiz com o povo quando tirei ele do Egito. Por quê? Porque eles invalidaram o meu concerto. Ou seja, Deus ele fala assim, olha, vou fazer um novo concerto, uma nova aliança, não conforme a aliança que eu fiz com vocês, com os pais de vocês, porque eles invalidaram a aliança que eu fiz com eles. Eu acredito que seja sobre a circuncisão. Como assim? Que assim, os judeus, Deus fez essa aliança com Abraão, falando que os judeus os descendentes de Abraão seriam circuncidados, né? E aí então essa era a lei e a aliança de Deus com Abraão. Mas a lei não era só a circuncisão era um símbolo da aliança. Isso. A circuncisão... E aí como que eles invalidaram essa aliança? Não guardando. Ou tratando a lei apenas como uma religião. Tratando a lei como assim, bom, o que a lei diz? Ah, a lei diz que pode, então eu faço. A lei diz que não pode, então eu não faço. Tratando apenas como uma lei, como nós temos hoje a lei civil, né? Então, por exemplo, a lei do lugar que você mora. Então, por exemplo, existe algum artigo na lei alemã dizendo que eu não posso atravessar a rua com sinal vermelho? Sim. Criminal não, civil. Criminal não. Certo? Ou seja, eu posso atravessar a rua no sinal vermelho. Eu não devo, mas eu posso. Se eu atravessar a rua no sinal vermelho e um policial estiver vendo, o máximo que ele vai fazer é me dar uma chamada.
Fala, olha, você não pode, tal, não sei o que, papá. Mas eu não vou ser preso por isso. Mas você pode perder sua carteira de habilitação. Não, atravessar a rua andando. Então, sim. Eu perco a carteira de habilitação? Sim. É mesmo? Então tem que tomar cuidado. Então. Isso 80 euros do mundo. Então, o que acontece? O povo de Israel, eles pegaram a lei de Deus, o conserto de Deus, e eles tornaram ela numa religião. Estritamente religioso. Aí, no versículo 33, diz assim, Deus, ele apresenta qual é essa nova aliança que ele vai fazer com o povo. Ele fala assim, este é o conserto. Que conserto? O novo conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu povo, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por que Deus fala explicitamente que na nova aliança ele colocaria a lei no interior e escreveria no coração? Alguém sabe dizer? Para que não seja esquecido. Para não ser esquecido. Mas tem uma diferença da lei antiga. Como que era a lei antiga? A lei antiga era externa e a lei nova era Mas por que era externa? Por que Deus se preocupa em falar que a lei nova seria no interior? Gravada no interior e colocada no coração. Lembra que na lei antiga eles tinham as leis, né? Ele tinha o livro, mas lembra que eles tinham que atar as leis nos seus braços, na sua testa? Lembra disso? Ou seja, na lei antiga, no concerto antigo, a lei estava no externo deles. Estava no braço, estava na testa, certo? E aí, seguindo, diz assim no versículo 34, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão. Como que a lei antiga, como que o concerto antigo era passado de geração em geração? Através da oralidade. Né? Um dos mandamentos da lei é que você ensinasse a lei para os seus filhos, e para os seus filhos, e para os seus filhos, e a lei fosse passada de descendência em descendência. A nova aliança, no novo concerto que Deus ia fazer, anunciou que ia fazer, primeiro, ele ia colocar a lei no interior, ou seja, não é mais no exterior, agora a lei está dentro de você. Escreveria no seu coração, não estava mais escrito num livro, não estava mais escrito num papiro, não estava mais escrito numa tábua de pedra, tá? Não ensinará alguém mais a seu próximo. Então quer dizer que, o que a gente está fazendo aqui então, se a gente está na escola bíblica dominical? Não, o que Deus está falando aqui, olha só, agora todo mundo vai conhecer Deus. Agora não vai ser mais limitado somente a um povo, a uma descendência, limitado somente a alguém contar o que acontece. Olha só, todo mundo vai conhecer Deus. Todo mundo vai conhecer essa nova aliança. Todo mundo vai conhecer esse novo concerto. Todo mundo vai ter acesso a isso. Conhecei, aí o final do versículo 34. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui a gente volta lá para Romanos, quando Paulo diz assim, olha só, se você é circuncidado, mas transgride a lei, você é incircuncidado, então a circuncisão não vale para mais nada. Na nova aliança, na nova lei, no novo concerto que Deus faz, Deus diz, olha, eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui é importante entender que não é que Deus ele tem um botãozinho que ele aperta e ele esquece automaticamente dos seus pecados. Não. Aqui a gente tem que entender que é antes de você se converter, depois de você se converter. Ou seja, sou o maior pecador de todos os tempos. E a gente falou sobre isso aqui um tempo atrás, quando a gente falou sobre a promessa da salvação. Olha só, sou o maior pecador de todos os tempos. Se tivesse uma lista de pecados, eu tinha ticado todas as listas do pecado. Mas aí eu me converti, eu entreguei meu coração a Jesus Cristo. Aí se aplica o final do versículo 34. Nunca mais me lembrarei de seus pecados. Agora, a partir do momento que eu me torno um filho de Deus, a partir do momento que eu me torno um servo de Deus, é claro que meus pecados estão sendo contabilizados, porque todos nós seremos julgados. Só que Deus não me julga sobre quem eu era antes da conversão. Ele me julga sobre quem eu me tornei depois da conversão. Lembre-se disso. Muitas pessoas leem esse texto e elas acham que os meus pecados serão perdoados e esquecidos depois que eu me converto. Não, eles serão perdoados, mas não esquecidos. Como assim, Diego? O pecado que eu cometi como um cristão, se eu me arrepender e orar, Deus perdoa.
Mas não é que ele esquece, eles estão anotados. Porque no dia do julgamento, eu serei julgado de acordo com os meus pecados também. Os pecados que são esquecidos, ou seja, que não são levados em consideração, até porque Deus não esquece, não tem como Deus esquecer, mas quando a gente fala esquecer, a gente fala desconsiderados, tá? Os pecados que são desconsiderados são os pecados antes de eu me converter, ou seja, quem eu era não interessa. E é importante nós, como igrejas, abrirmos um parênteses e gravarmos isso no coração de que se os pecados de quem eu era não interessam para Deus, ele também não interessa para mim, ele também não interessa para o pastor, ele também não interessa para os irmãos da igreja. Muitos crentes na igreja, muitos irmãos na igreja julgam as pessoas sobre quem elas eram. Meus irmãos, se os pecados de quem eu era não interessam para Deus, por que eu acho que interessa para mim? Por que eu olho para uma pessoa e falo assim, não, porque essa pessoa aí se converteu? Ih, rapaz, conheço a pessoa de longe. Ih, fui muito pra farra com essa pessoa. Ah, mas ela se converteu, não converteu? Ela agora é uma nova criatura? Nós vamos aprender hoje que ela não recebeu um coração novo. Então o que ela fez antes não interessa. Até porque não interessa para Deus. Tá? Guardem isso. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre Romanos ou Jeremias? Sobre toda essa explanação sobre o concerto antigo, sobre o concerto novo, a diferença entre o antigo, a diferença entre o novo? Sim, não, talvez? Tudo certo? Bom, dito isso, vamos agora passar para o que significa um coração. Como eu disse, o povo de Israel, eles serviram a Deus com um coração religioso. Eles serviram a Deus estritamente ali na palavra. Um bom exemplo disso é quando os fariseus chegam para Jesus e eles falam sobre o divórcio. E eles perguntam para Jesus por que Deus endorça o divórcio se Jesus estava falando que será 2 numa só carne. E aí o que Jesus respondeu para eles? Quem sabe me dizer? Alguém lembra dessa passagem? Que eles perguntam para Jesus sobre o divórcio. Aí Jesus responde, fala. Por causa do seu coração duro. Aí Jesus fala assim, olha, Moisés, assim, né, parafraseando, Deus deu a Moisés a lei do divórcio por causa do coração duro de vocês. Por causa do coração religioso de vocês. Não era para dar, mas por causa do coração de vocês, teve a lei. Então a gente vê que o povo de Israel, eles serviam a Deus com um coração religioso. Mas quando Deus traz para nós, ou executa na humanidade, o plano da salvação, e com isso traz a nova aliança, o novo concerto, lá em João capítulo 4, versículo 24, João 4, 24, nós vamos encontrar Jesus Cristo falando assim, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está falando assim, olha só, o novo concerto que Deus faz com vocês não é mais baseado não pode mais ser baseado numa religião. Não pode ser mais baseado no que está escrito. Precisa vir do coração. E aí, se precisa vir do coração, a primeira coisa que precisa acontecer para que uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo não viva mais apenas uma religião, mas sim viva um novo concerto que Deus fez com ele, é trocar o seu antigo coração por um novo coração. Primeira coisa que precisa acontecer é que se cumpra na vida desse agora cristão a promessa de receber um novo coração. Ou seja, se antes, e aí, né, se a pessoa que se converteu, se ela veio de uma outra religião, o que precisa acontecer é que essa pessoa deixe o seu coração religioso e tenha agora um coração novo que adore a Jesus Cristo, que adore a Deus em espírito e em verdade, como diz João capítulo 4, versículo 24. Para nós entendermos como isso funciona, primeiro nós precisamos entender o que é o coração. E aí a gente não está falando do órgão, coração, que bate não sei quantas vezes por minuto, que bombeia o sangue para todo o seu corpo e tudo mais. Então eu queria perguntar aos irmãos, e vocês podem falar assim, a parte boa de uma escola é que não existe pergunta errada, tá? Não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota, não. Assim, não existe, só fala. A gente está aqui para aprender, tá bom? Então eu queria que vocês me dissessem o que é o coração segundo a Bíblia. Quem pode me dizer? Sede das emoções,
Sede das emoções, mas o quê? Alma e espírito. Alma e espírito? Não, né? Por que você acha que é alma e espírito? Não, esquece. Mais alguém? Homem interior. Se a gente fosse alma e espírito, tá certo no sentido de homem interior. Fala. O altar do Senhor. O quê? O altar, O altar do Senhor? É isso? sim. O altar do Senhor. Então, se a gente pudesse separar o homem em homem exterior, corpo, e homem interior, alma e espírito, a gente pode dizer que o coração, ele também pode ser dividido em coração exterior, o órgão que bombeia sangue, e o coração como o órgão interior. Não interior porque está na caixa torácica, mas que se refere ao homem interior, a alma e o espírito. O centro das emoções, o centro da vontade do homem. Ou seja, tudo aquilo que que faz parte, que vem do homem interior, seria o coração no contexto bíblico. É importante a gente entender que a Bíblia também fala de coração no sentido exterior, no sentido óbvio. Se a gente for lá, por exemplo, para 2 Samuel, capítulo 18, vamos lá para 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel 18, 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então aqui, quando Joabe mata Absalão, ele mata com 3 dardos, 3 flechas no coração. Coração interior? Não, coração exterior, o órgão, certo? Ele acertou o coração de Absalão com 3 dardos e assim o matou. Então, o primeiro passo para a gente entender, ou para a gente viver a promessa de um coração novo, tá? É nós entendermos de que coração a Bíblia está falando. Nós temos o coração externo, nós temos o coração interno. O coração externo é o órgão do corpo humano. O coração interno é o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Ou seja, tudo que é mental, tudo que é emocional, tudo que é espiritual, parte do coração do homem. Então, quando a Bíblia fala que nós precisamos ter um novo coração, quando a Bíblia diz que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia está falando que nós devemos adorar a Deus com o nosso coração, com o nosso sentimento. Isso envolve o nosso mental, o nosso intelecto. Nós precisamos adorar, nós precisamos servir a Deus com o nosso intelecto, ou seja, a parte mental, tá? Então essa história de que, não, porque quando eu estou no culto, o Espírito Santo move, eu saio de mim. Não, então se você sai de você, isso é possessão demoníaca. Isso não é poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós precisamos adorar a Deus com o nosso intelecto, com a nossa mente. Nós precisamos adorar a Deus com a nossa mente. Nós precisamos adorar a Deus com as nossas emoções. Então essa história de que, não, eu adoro a Deus, mas eu estou sempre ali, panturrão, né? Eu sou um cara mais sério, e eu adoro a Deus sério mesmo. Não dou sorriso, não. Esse negócio de chorar, esse negócio de rir, não é só. Precisamos adorar a Deus com as nossas emoções. Mas eu adoro a Deus chorando, eu sou, que o nosso pastor fala que eu sou bebê chorão, que eu choro. Não, você precisa adorar a Deus com as suas emoções. Nem empurrão e nem chorão que não é uma criança. Peça a Deus a temperança. Uma das características do fruto do Espírito é justamente a temperança. Para você nem adorar a Deus sério, que quem olha parece uma carranca, sabe? Carranca. Já viram? Acho que é carranca o nome que se dá, que tem no candomblé. Candomblé, que é uma estátua de madeira assim, eles chamam de carranca, que é uma cara feia pra caramba. Nem adorar a Deus como uma carranca, mas também não vai adorar a Deus como alguém imaturo que não consegue controlar suas emoções e tudo chora, que não consegue nem pregar a palavra porque só chorou. Precisamos ter temperança. Então nós precisamos adorar a Deus com o nosso mental, com o nosso emocional e também com o nosso espírito. Obviamente com as nossas obras e tudo mais, a parte externa, mas isso não é o assunto da lição de hoje. Então quando a Bíblia fala sobre um novo coração, a Bíblia está falando sobre um coração interno, sobre um coração, sobre uma nova fonte de vida mental, emocional e espiritual. Ou seja, se eu era uma pessoa mentalmente antes de conhecer a Cristo, eu preciso ser uma pessoa diferente mentalmente depois de conhecer a Cristo.
Se eu era uma pessoa emocionalmente antes de conhecer a Cristo, eu preciso ser uma outra pessoa emocionalmente depois de conhecer a Cristo. Se eu era uma pessoa espiritualmente antes de conhecer a Cristo, eu preciso ser uma pessoa espiritualmente diferente depois de conhecer a Cristo. Ou seja, eu preciso ter um novo coração. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vamos lá para Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Dois gumes é porque tem dois lados, né? Então aquela espada que ela corta tanto assim quanto assim. Uma espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui o escritor aos Hebreus está falando que a palavra de Deus ela é poderosa o suficiente para discernir os pensamentos do seu coração. Coração externo, coração de carne, coração, órgão? Não. Coração como fonte de vida mental, emocional e espiritual. Então a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós meditamos a palavra de Deus, ela é apta, ou seja, ela tem poder, ela tem capacidade suficiente para discernir a minha mente, a minha emoção e o meu espírito. Por isso que a palavra de Deus é tão importante. Por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. Por isso nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Ela é tão completa que ela atua nas 3 áreas do coração do homem. Coração interno. Ok? Bom, quando Paulo fala lá, nós lemos em Romanos capítulo 2, do verso 25 ao verso 29, a gente já leu, já explicamos, não precisamos ler novamente, mas Paulo está falando sobre a circuncisão. E ele está falando que, assim como a lei agora, esse novo concerto não é baseado numa lei física, não é baseado numa lei escrita, numa lei externa, a nova circuncisão, vamos assim dizer, ela também não é uma circuncisão externa. Ou seja, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você agora faz parte desse novo concerto, você não precisa de uma marca externa para caracterizar esse novo concerto, como tinha antigamente com o povo de Israel. Antigamente, para caracterizar que aquela pessoa ou aquele povo fazia parte de um concerto com Deus, eles precisavam de uma marca externa, uma circuncisão. Paulo está dizendo que agora, nessa nova aliança, nesse novo concerto, a circuncisão não é mais externa, a circuncisão ela é interna. Ou seja, a marca de que eu tenho uma aliança com Deus, a marca de que eu como cristão faço parte do novo concerto de Deus com o seu povo, e agora o seu povo não é mais o povo de Israel, mas sim toda a humanidade, ela é interna, ela não é externa. Aí você vai falar assim, eu sabia disso, Diego. Tanto que todas as vezes que alguém falou pra mim que eu como mulher não podia usar calça e tinha que usar saia, eu sabia disso, que eu tinha que ter uma marca para me caracterizar. Não, a marca não é externa, a marca é interna. Aí outra irmã vai falar assim, ou um irmão vai falar assim, eu sabia disso. Não é pelo jeito que eu me visto que eu mostro que eu tenho um novo concerto com Deus. Então eu posso me vestir de qualquer maneira, eu posso fazer qualquer coisa, porque a marca, o símbolo de que eu faço parte desse novo concerto com Deus, está no meu coração, não está no meu externo. Então eu não preciso me preocupar com a minha aparência, não preciso me preocupar com a minha vestimenta, eu não preciso me preocupar com o que eu faço. Pera lá. Por quê? Porque uma coisa é a sua marca ser externa, e porque ela é externa, não necessariamente ela se transfere para o interno. Tá? Você tem uma coisa externa que você precisa trazer para o interno. Se você colocar uma proteção, o externo não vem para o interno. Certo? Por exemplo, o som. Né? Se a gente colocar uma barreira de proteção, o que está lá fora não vem aqui para dentro. A luz está externa. Se a gente colocar uma proteção aqui, essa luz não vem do externo para o interno. Certo? Ou não? Estão me acompanhando? Agora, quando a marca, quando a prova, vamos dizer assim, ou a marca de que eu faço parte desse novo concerto,
ela é interna, em algum momento ela tem que sair pro lado externo. Então, quando você pensar que, como cristão, a marca dessa nova aliança, a marca desse novo concerto é interno, então não preciso me preocupar com o externo. Lembre-se que é justamente porque ele é interno que você precisa se preocupar com o externo. Por quê? Porque o interno, em algum momento, ele tem que se externalizar. Não é porque essa marca é interna que ela vai ficar interna para sempre. Lembra quando a palavra de Deus diz que enganoso é o nosso coração? Quando a palavra de Deus diz que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós... como é que ela fala? Que primeiro veio ao coração e depois se concretizou. Esqueci o versículo. Em Provérbios, que diz que tudo que o homem faz de mal primeiro veio no seu coração. Eu não lembro o versículo, mas tem um versículo lá em Provérbios que diz que tudo que o homem faz de mal primeiro nasceu no seu coração. Ou seja, primeiro algo cresce internamente e depois se manifesta externamente. Isso serve tanto para a maldade, isso serve tanto para o pecado, mas também serve para o amor de Deus. Também serve, de maneira geral, no nosso contexto, para o conserto. Esse novo conserto que Deus faz conosco. Então, cuidado com esse pensamento de que, já que eu não preciso, já que é uma coisa que vem do meu coração, eu não preciso me preocupar com o externo. Não. É justamente porque vem com o seu coração que em algum momento isso precisa se externalizar. É como, por exemplo, nós já falamos aqui sobre aquele crente que acha que não, eu entreguei minha vida a Jesus e agora eu vou ficar quietinho no meu canto, ouvindo a palavra, a pregação e só isso importa. Não quero trabalhar na igreja. Não, mas veja bem, você não trabalha na igreja, você não trabalha na obra de Deus para ser salvo, mas você trabalha porque você é salvo. É como, por exemplo, a questão do batismo. Não, mas o batismo é só uma simbologia, eu não preciso me batizar, porque a palavra de Deus nos dá base para nós entendermos que o batismo ele não influencia na salvação, ou seja, uma pessoa que não se batizou pode ser salvo, o ladrão da cruz é um grande exemplo e tudo mais. Tá, mas se você já foi salvo, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, por que você não se batiza? Não é que você precisa se batizar para ser salvo, mas se você é salvo, por que você não quer se batizar? Da mesma maneira, quando nós falamos do novo concerto, ele é um concerto que vem no coração do homem, tá? Que está circuncidado, ou seja, simbolizado, né? Amarrado no coração do homem, no homem interior. Em algum momento ele precisa se externalizar. É como nós podemos comprovar, vamos dizer assim, que essa pessoa recebeu um novo coração. E aí mais para frente a gente vai ver que ato ou como que isso se transmite ou se traduz na prática da vida cristã no dia a dia. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse coração interior, sobre o que significa o coração interior, a circuncisão como uma marca, como um simbolismo de que agora a pessoa está debaixo de um novo concerto com Deus? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem. Então, vamos lá para João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Antes da gente abrir João, eu achei aqui o versículo. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Esse coração é o órgão do corpo humano, coração exterior ou coração interior? Coração interior. Por que eu tenho que guardar o meu coração interior? Ou seja, a fonte da minha vida mental, emocional e espiritual. Porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, tudo que você faz, tudo que vai para o mundo, para o lado externo, começou no lado interno, começa no seu coração. Então, não existe tal coisa como o meu coração interior está guardado, mas as minhas atitudes, as minhas demonstrações não condizem com esse coração interior que eu tenho. Isso não existe. Se o coração está cheio de amor, eventualmente você vai praticar amor.
tem que acontecer. Não tem como você ter um coração interno, você dizer que você tem um coração interno cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de caridade, se você não externaliza esse amor, essa compaixão, essa caridade. Não existe tal coisa, tá bom? Bom, lá em João capítulo 3, versículo 3, João capítulo 3, versículo 3, Jesus Cristo diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como eu falei na passagem de Nicodemos pergunta, vai ter com Jesus Cristo, e aí Jesus fala para ele: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fala assim: mas Senhor, mas mestre, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Nicodemos entendeu, ele achou que quando Jesus fala que tem que nascer de novo, ele tinha que literalmente nascer de novo. Literalmente voltar a ser um bebê, o que é algo fisicamente impossível, e nascer de novo. Mas Jesus fala para ele, lá no versículo 5, Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando para Nicodemos é: olha só, o que você precisa para ver o reino de Deus é de um coração novo. É de um coração, agora, um coração inclinado a Deus, um coração voltado para Deus, um coração onde tudo que sai desse coração, de acordo com Provérbios capítulo 4, versículo 23, ou seja, as saídas desse coração sejam saídas inclinadas a Deus, ou sejam saídas provenientes do Espírito de Deus. É isso que você precisa, é o que Jesus está falando para Nicodemos. Ou seja, quando nós nos convertemos ao cristianismo, né, no sentido religioso, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, mais importante, vamos assim dizer, do que dizer eu aceito a Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, é você dizer: Senhor, agora eu preciso de um coração novo. Só dizer que entrega a sua vida a Jesus Cristo não adianta nada. Quantas pessoas talvez você conhece que em algum momento foram na igreja ou em algum momento ouviram a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, se emocionaram e falaram assim: não, eu quero Jesus Cristo. Mas aí ao longo de dias, semanas, meses e anos, não tiveram um coração novo, não pediram um coração novo. Ou pediram um coração novo, mas não aceitaram um coração novo. Existe uma diferença entre você pedir e aceitar. Não basta eu pedir a Deus um coração novo. Quando eu peço a Deus um coração novo, Ele me dá um coração novo. Mas uma coisa é eu pedir um coração novo, outra coisa é eu aceitar um coração novo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que aceitam a Jesus como seu Salvador. Elas reconhecem que Jesus é seu Salvador. Mas aí quando entra em João capítulo 3, versículo 3, onde elas precisam agora não só aceitar Jesus como seu Salvador, mas principalmente ser uma nova criatura, ou seja, ter um coração novo, elas até pedem a Deus um coração novo, mas elas não aceitam o coração novo que Deus dá. Trocando em miúdos, né, sendo bem lúdico, é como se eu falasse assim: bom, a igreja ela tem um programa onde todos os membros da igreja têm que ter um carro, vamos supor. E aí eu ingressei nessa igreja, eu chego ao pastor e falo: pastor, olha, eu aceito ser parte dessa igreja. E o pastor fala: tudo bem. E eu ouvi dizer que um dos benefícios dessa igreja é que todo membro da igreja tem um carro. É verdade isso, pastor? É verdade isso. Todo membro da igreja aqui tem um carro. Pastor, eu quero esse carro, então. Agora que eu sou membro da igreja, eu quero esse carro. Aí o pastor vai e me dá um carro. E quando o pastor me dá um carro, eu olho e falo assim: ah, pastor, mas esse carro eu não quero não, pastor. Esse carro é cinza, eu não gosto de carro cinza, eu gosto de carro branco. E aí o pastor fala assim: mas aqui na igreja o carro é cinza, porque nós temos uma identidade de cor e o carro é cinza. Ah não, pastor, carro cinza eu não quero não. Ou senão fala assim: não, pastor, mas esse carro é muito pequeno, eu quero um carro grande. Ah, meu irmão, esse carro tem 4 lugares, sua família tem 4 pessoas. Não, eu sei, pastor, mas aí é muito pequeno, porque como quiser viajar com o carro, não tem onde carregar as malas todas. Então uma coisa é você pedir um coração, outra coisa é você aceitar o coração. Tem muito cristão, tem muito crente, né? E aí eu já expliquei aqui a diferença entre cristão e crente. Tem muito crente que pede um coração novo. E aí quando Deus dá o coração novo, quando Deus fala assim: então vamos lá, vamos fazer um coração novo. Espírito Santo, vem cá, me ajuda, vamos lá, vamos fazer um coração novo pro Diego. Aí o Diego fala assim: ah não, mas esse coração aí não, eu queria um coração diferente, eu queria um coração
esse coração aí não quer esse coração. Nós precisamos entender isso, precisamos pensar sobre isso. Será que o coração que eu estou pedindo a Deus é Deus que não está me dando ou sou eu que não estou aceitando? Porque veja bem, uma das coisas que nós estamos aprendendo aqui nos cultos de quarta-feira, nos cultos de doutrina, e nós aprendemos na quarta-feira passada sobre o pecado contra o Espírito Santo. Uma das coisas que nós aprendemos é que chega uma hora que o Espírito Santo cansa. Não cansa que ele fique cansado, o Espírito Santo não fica cansado. Mas ele cansa no sentido de que, olha, eu tentei, mas ele não aceitou. Imagina então, você falando assim, Deus, eu quero um coração novo. Aí Deus vai, Espírito Santo, dá um coração novo pro Diego. Aí o Espírito Santo, ó, tá aqui seu coração. Ah, não, hoje não. Segunda-feira, domingo não. Me dá na segunda, porque minha semana começa na segunda. Aí na segunda o Espírito Santo chega e fala, Diego, ó, tá aqui um coração novo. Não, hoje tá pegado, Espírito Santo, olha só, tô aqui no trabalho e tal. Faz o seguinte, vem na quarta. Aí o Espírito Santo vem na quarta. Eu falei, Espírito Santo, agora, na quarta, vai começar o jogo da Champions League, eu preciso assistir o jogo. Faz o seguinte, pode ser sexta-feira? Sexta-feira é um dia tranquilo para mim, não tenho reunião no trabalho, as crianças na escola, minha esposa tá no curso. Sexta-feira é um dia bom para eu começar com um novo coração. Aí vem na sexta-feira, Diego, olha só, tá aqui o coração que você pediu. Ih, rapaz, eu esqueci que hoje eu tinha um compromisso, não dá. Pode ser um domingo? Domingo é o melhor dia. Domingo de manhã é o melhor dia para você me dar um coração novo, porque eu estou na igreja, porque eu estou ouvindo a pregação, porque tem um momento de louvor. Então, fica fácil de trocar os corações. Aí o Espírito Santo vem no domingo, Diego, olha só, você pediu para eu te lembrar. Tá aqui o coração novo. Ih, Espírito Santo, hoje é o culto em inglês, eu não falo inglês, não dá para trocar o coração hoje. Pode ser um domingo que vem? Ih, domingo que vem também não dá, o culto é alemão, também não fala alemão. Pode ser no quarto domingo, então? Aí chega o Espírito Santo e fala assim, não, você quer um coração novo, você quer, meu filho. Você pediu, eu estou te dando. Mas você está rejeitando, então não vou te dar. Então, o jeito que você tiver afim, você vem e procura que eu te dou. Tem muito crente que pede um coração novo, mas não aceita um coração novo. Não basta pedir um coração novo, tem que aceitar. Senão não adianta. É como você pedir você faz uma compra online, você pede um produto na sua casa, a pessoa vem entregar, você fala assim, não quero receber. A pessoa volta o produto volta para a loja. Você não vai ter o produto na sua casa. Você rejeitou o que você pediu. Então nós precisamos entender que nós precisamos aceitar o coração novo. E o que é aceitar esse coração novo? Romanos capítulo 8. O que é esse coração novo que nós precisamos aceitar? Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. O apóstolo Paulo diz, porque os que são segundo a carne, ou seja, aqueles que têm um coração de carne, aqueles que têm um coração antigo, aqueles que têm um coração carnal, vamos assim dizer, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, ou seja, os que são segundo o Espírito está com o Espírito Santo, certo? Ou seja, aqueles que foram convencidos do seu pecado pelo Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus pelo Espírito Santo para as coisas do Espírito. Parece tão natural, parece tão lógico, né? Um coração de carne vai se inclinar para as coisas da carne. Um coração do Espírito vai se inclinar para as coisas do Espírito. Parece lógico, não parece? Mas é lógico. Mas é racional. Mas é natural. Tá? Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha que perigo uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo, mas rejeita o coração novo que o Espírito Santo traz, ou seja, o coração do Espírito, que se inclina para as coisas do Espírito. A pessoa que rejeita esse coração, ela ainda está com o coração de carne. E por ela estar com o coração de carne, o versículo 6 diz que a inclinação desse coração é para a carne. E a inclinação para a carne é morte. Aí você passa a vida inteira na igreja, ou alguém passa a vida inteira na igreja, achando que está salvo, achando que está vivo, mas na verdade está morto. Porque não recebeu um coração novo. Não recebeu o coração do Espírito. Ela está com um coração de carne. Aí ela está com um coração que se inclina para as coisas da carne. Eu falei aqui uma vez, não lembro se foi uma aula de escola dominical, se foi uma pregação, que muitas pessoas, muitos crentes, eles se preocupam com o que eles podem ou não podem fazer. E eles procuram na Bíblia textos, versículos, que digam para eles o que eles podem ou não podem fazer.
Só que a Bíblia ela não é um livro de pode ou não pode. Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós recebemos um novo coração. E o novo coração, ele se inclina para as coisas do Espírito. Ele não se inclina para as coisas da carne. Então, na verdade, um cristão ele não deveria olhar para a Bíblia e procurar o que ele pode ou não pode fazer. Porque se ele não puder, ou se ele não deve fazer isso, o coração dele não vai se inclinar para isso. E o exemplo que eu dei na época, eu lembro que um dos exemplos que eu dei foi: alguém aqui sabe quanto custa a hospedagem, uma noite, num hotel com café da manhã, no Afeganistão? Alguém tem ideia de quanto custa? Por que ninguém sabe quanto custa? Provavelmente porque você nunca pensou em ir para o Afeganistão. Alguém aqui tem vontade de ir para o Afeganistão? Alguém aqui fala assim, bom, férias de Páscoa, mês que vem, já sei, vou para o Afeganistão, passar uma semaninha no Afeganistão. Alguém tem esse pensamento? Se você não tem planos, tá? Se você não tem um pensamento de ir para o Afeganistão, você não vai procurar saber quanto custa a hospedagem lá. Se o seu coração, agora um coração novo, inclinado para as coisas do Espírito, que não está inclinado para as coisas da carne, você não precisa saber se você pode ou não fazer as coisas da carne. Porque você não tem interesse. Como nós buscamos na Bíblia saber se nós podemos ou não fazer, muito provavelmente o que está acontecendo é o seu coração talvez seja um coração de carne e não um coração do Espírito. Talvez o seu coração está dividido. E aí o seu coração quer a carne, mas o Espírito fala assim, olha, mas isso aí é coisa da carne. O teu coração é do Espírito. E aí você quer buscar para saber se realmente você pode ou não. Você está buscando, você tá querendo trocar o seu coração do Espírito por um coração religioso, assim como os judeus faziam. Lembra lá, uma das passagens que nós temos nos evangelhos, é quando Jesus vai curar no sábado, e aí os fariseus, né, que está curando no sábado e tal, não sei o que, Jesus fala assim, mas vem cá, se o teu boi se prender, tu não vai lá tirar o teu boi no sábado? Por que eu não posso curar no sábado? Porque eles tinham um coração religioso. Não, olha só, o sábado é do descanso. Você não pode fazer nada, mas tem uma pessoa doente, tem uma pessoa endemoniada, tem uma pessoa precisando de ajuda, então eu não vou ajudar a pessoa porque é sábado. Os judeus, os fariseus, eles tinham um coração religioso. O que está escrito? É sábado? Ih, rapaz, não posso te ajudar não, é sábado. Ih, dá não. Se fosse sexta, eu não fazia. Se fosse domingo, eu estava lá, mas sábado? Não posso, sábado eu não posso. Tá fazendo nada em casa, mas não podia ajudar porque era sábado. Ou seja, buscava na lei se podia ou se não podia fazer. Tinha um coração de carne, tinha um coração religioso. O novo concerto que Deus fez, as leis de Deus, não está num livro. Ela está no interior, ela está no coração. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, olha, você precisa ser de novo. Você precisa de um coração novo. Você precisa trocar o coração de carne por um coração do Espírito. Porque um coração do Espírito, ele automaticamente vai procurar as coisas do Espírito. E quando ele automaticamente procura as coisas do Espírito, ou se volta para as coisas do Espírito, ele vira as costas para as coisas da carne. Então você não precisa se preocupar com a carne. Não que você não precisa se preocupar com a carne, mas assim, de maneira geral, você não precisa se preocupar com a carne, porque você está voltando para o Espírito. Então as coisas da carne não te importam mais. Então as coisas da carne já não chamam mais a sua atenção. Você está de costas. Uma coisa que está aqui atrás vai chamar minha atenção? Não vai chamar minha atenção, ela está atrás de mim, eu não estou vendo. Não tenho olho na nuca, meu olho na frente. Então se eu estou virado para as coisas do Espírito, se o meu coração do Espírito está virado para as coisas do Espírito, as coisas que estão atrás de mim, as coisas da carne, elas não me interessam mais. E aí eu não preciso perguntar, vem cá, eu posso olhar lá para trás ou não? Não preciso perguntar porque eu não estou olhando, eu só quero olhar para frente, só quero olhar para o Espírito, eu não quero olhar para as coisas da carne. Entende a importância de nós não só buscarmos, mas aceitarmos de Deus um novo coração, um coração do Espírito? Quando nós aceitamos de Deus um coração do Espírito, a vida do crente fica muito mais fácil. A vida do crente fica muito menos dolorida. Sabe aquela pessoa que se converte, mas ela vive, né, uma luta diária sobre ser cristão?
Porque ela, sabe, ela fica dividida. Ela fica, não, mas aceitei Jesus, mas eu não posso fazer, e agora o que eu faço? O que eu digo? E liga, não, o telefone do pastor já está até no automático ali. Quando o telefone toca, o pastor já sabe que é ela. Porque tudo ela, pastor, posso respirar? Pastor, posso fazer isso aqui? Pastor, posso fazer aquilo? Por quê? Porque está faltando um coração novo. Quando você tem um coração novo, do Espírito, voltado para as coisas do Espírito, as coisas da carne já não tem tanto interesse. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, ou depois que você se converteu, eu tenho certeza que algumas coisas, talvez não todas, não vamos ser hipócritas, mas eu tenho certeza que algumas coisas que você gostava muito antes de se converter, hoje você não procura mais, hoje não te diz mais nada. Porque agora você tem um coração novo. Quando Jesus fala para Nicodemo, necessário é nascer de novo, Jesus está falando literalmente nascer de novo no sentido de aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar, aprender a vestir. Um coração novo. Porque se eu nasci de novo, se eu recebo um coração novo e agora eu preciso aprender todas as coisas de novo, com um coração que se inclina para a coisa do Espírito, eu vou aprender a andar no Espírito, a me vestir no Espírito, a falar no Espírito, a comer no Espírito, a beber no Espírito, a pensar no Espírito, a praticar as coisas do Espírito. Entendem por que precisa nascer de novo? Entendem por que precisa de um novo coração? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem. Seguindo adiante. Lucas capítulo 2. Melhor. Vamos para Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, versículo 12. Diego, mas por que eu preciso... Olha só, eu entendi tudo, você está falando aí de um coração novo e tal, mas veja bem, esse negócio de aceitar um coração não é tão fácil, porque eu me converti já velho, com 50 anos, e aí você, 50 anos já tem vários vícios, já tem várias coisas que eu faço, então assim, trocar de coração não é muito fácil. E outra coisa, eu ouvi dizer aí, quando eu me converti, você mesmo acabou de falar, que quem eu era antes não faz diferença, porque o que importa é que eu me tornei depois que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E eu ouvi aí alguns pastores falando, muitas pessoas falando que Deus se preocupa com o meu coração. Deus olha para o meu coração, Ele não olha para o que eu faço, Ele não olha como eu ando, Ele olha para o meu coração. Jeremias capítulo 20, versículo 12, nos fala sobre isso. Por que nós precisamos aceitar o coração novo? Jeremias capítulo 20, versículo 12, diz assim: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias capítulo 20, versículo 12, diz que Deus olha o coração. E é justamente porque Deus olha o coração que eu preciso de um coração novo. Um exemplo prático. Mulheres, vocês vão receber uma visita. A visita vai semana que vem. E aí, no caminho, a visita liga para você e fala assim: minha irmã, olha só, já quero pedir perdão de antecedência porque eu estou muito apertado para ir no banheiro. E eu já vou chegar na tua casa já direto pro banheiro. Então assim, já libera o banheiro para mim porque eu estou muito apertado. Eu tenho certeza quase que absoluta que todas as mulheres, quando desligarem o telefone, a primeira coisa que elas vão fazer é ver se o banheiro está limpo. E se o banheiro estiver sujo, elas vão limpar o banheiro. Por quê? Porque elas sabem com certeza que assim que a visita chegar, elas vão direto pro banheiro. Aí eu te pergunto, Deus fala que Ele olha o coração. Se você sabe com certeza que Deus Ele olha o seu coração, que Ele só está preocupado com o seu coração, por que muita gente não aceita o coração novo que Deus tem para oferecer? Meu irmão, mas igreja, porque Deus olha o interior, entendeu? Deus não olha o que eu faço, Deus olha o meu coração. Sim, e é justamente porque Deus olha o meu coração que eu preciso ter um coração de espírito, um coração do espírito. Porque é justamente por isso, porque senão Deus vai olhar para mim e vai ver que o coração do Diego é um coração de carne. E ele fala: poxa, Diego, mas você diz que me ama,
você vem na minha casa, você ensina a minha palavra, você prega a minha palavra. Mas eu estou olhando teu coração é um coração de carne, cara. O que está acontecendo com você? Onde está a sua adoração para mim? Eu falei que os meus adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Você está com um coração de carne ainda, rapaz. No Espírito Santo não foi aí te oferecer um coração do Espírito? Então é justamente porque Deus olha o coração que nós precisamos pedir um novo coração. Não só pedir, mas aceitar um novo coração. E aí veja que com isso tudo se encaixa. Eu não preciso me preocupar com o exterior, porque Deus olha o meu coração. Sim, e é justamente porque Deus olha o meu coração que eu preciso aceitar um novo coração. Esse novo coração que eu aceitar, ele vai se inclinar para as coisas do Espírito. E se ele se inclinar para as coisas do Espírito, ele só vai fazer as coisas guiadas pelo Espírito. As coisas guiadas que eu faço guiados pelo Espírito não vão ser coisas ruins, vão ser coisas boas. Então, eu não preciso me preocupar em demonstrar amor. Eu preciso me preocupar em aceitar um novo coração. Porque a partir do momento que eu aceito o novo coração do Espírito, esse coração vai se inclinar para as coisas do Espírito. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas que o fruto do Espírito, ele é amor. Se o fruto do Espírito é amor, esse coração, e nós vimos lá em Provérbios capítulo 4, 23, que as saídas da vida procedem do coração, então esse coração do Espírito, ele vai promover saídas de amor. O ciclo se fecha. Por que muitos crentes passam por dificuldades? Porque eles querem mudar o exterior, eles querem começar a mudança a partir do exterior. Aí entra em conflito, porque não, mas Deus olha o coração. Não preciso mudar o exterior, eu preciso só mudar o meu coração. Sim, mas não muda o coração. Porque se mudar o coração, o exterior vai ser reflexo. Provérbios capítulo 4, versículo 23, é de lá que vem as saídas da vida. Só que aí a pessoa, não, então tem que mudar o coração, não importa o exterior. Aí pede a Deus um coração novo, aí o Espírito Santo vem com um coração novo e fala assim, não, esse coração eu não quero. Esse coração aí é demais para mim. Esse coração de abraçar as pessoas, esse coração de ficar feliz por qualquer coisa, esse coração eu não quero. Eu conheci uma pessoa uma vez, uma senhora, que ela falava assim, vocês crentes parecem tudo retardado, vive sorrindo. Parece um bando de retardado, um bando de maluco, só vive sorrindo. Mas esse é o coração que nós recebemos. Aí a pessoa não entende. Porque como que você pode estar sorrindo se está, como diz no popular, comendo o pão que o diabo amassou? Desculpa hoje, para traduzir isso daí. Mas está passando uma dificuldade violenta. E está sorrindo, mas como pode? É porque o meu coração é do Espírito, meu coração não é da carne. Então, o meu coração do Espírito como fonte da minha vida, centro da minha vida, mental, emocional e espiritual, ele está produzindo alegria, mesmo diante da dificuldade. E aí a produção de alegria do meu coração interior vai mudar todo o meu exterior. Aí alguém vai vir e falar assim, mas rapaz, você está passando por uma dificuldade, está rindo. É porque Jesus é meu Salvador, isso é que me importa. Aí a pessoa fala, caramba, se ele que está passando por isso está feliz, eu tenho que ficar feliz também. Aí a pessoa se converte pelo teu testemunho. Deus olha o coração. E é justamente porque ele olha o coração que nós precisamos aceitar um coração novo da parte de Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Para nós encerrarmos. Diego, eu entendi o que é coração. Eu entendi o que é coração interno, coração espiritual. Eu entendi que eu preciso aceitar o coração espiritual. Mas vem cá, eu vou aceitar isso vai mudar o que na minha vida? Aceitei o coração espiritual hoje, domingo. Mas domingo é domingo. Domingo não tem trabalho para algumas pessoas. Domingo não tem colegas de trabalho enchendo meu saco, me perturbando, falando besteira para mim. Domingo não tem escola. Então eu quero saber na segunda, amanhã. Amanhã, o que isso vai mudar na minha vida? Bom, Provérbios capítulo 17, versículo 22. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Uma das promessas de Deus para a sua igreja, para aqueles que estão debaixo do seu novo concerto, é um coração novo. Coração novo como? Coração espiritual. Novo vindo do Espírito. Que se inclina para as coisas do Espírito. E essa promessa, um dos resultados do cumprimento dessa promessa está lá em Provérbios capítulo 17, versículo 22. Que diz assim, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Um coração bom
Um coração alegre só pode ser um coração espiritual. Um coração de carne não fica alegre. Ele não é alegre. Ele pode ficar alegre. Você sabe a diferença entre ficar e ser? Estar e ser e estar? Tem uma diferença. No inglês, por exemplo, é o mesmo verbo. Verbo to be. Ser e estar. Mas não, ser é uma coisa, estar é outra. Um coração de carne, ele fica alegre, ou seja, algumas vezes ele está alegre. Um coração do espírito, ele é alegre. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz que o coração alegre, ou seja, o coração que é alegre, ele serve de bom remédio. Olha aí, tá doente? O coração alegre, bom remédio. Aí você tem, a pessoa está com dificuldade, a pessoa está doente, mas a pessoa está feliz, a pessoa está alegre. Cara, tem um coração do espírito. Ela tem um coração alegre. É um bom remédio. Já o coração, no versículo 22, diz que o espírito abatido, ou seja, o coração de carne, ele seca os ossos. A pessoa tem tudo, fisicamente falando, mas está sempre carrancuda, está sempre triste, está sempre chutando pé, está sempre reclamando. Poxa, mas olha só, você tem uma família bonita, você tem uma família feliz, você tem uma família saudável, você tem uma vida financeira estável, você não tem problema, por que você está tão triste? Ah, não sei, porque o mundo, não sei o quê, papai. Sempre arranja um problema. Coração de carne. Como que um crente pode ficar carrancudo se ele tem um coração do espírito? Como que um crente pode ser um crente triste se ele tem um coração do espírito? Como que um crente pode ser um crente reclamão se ele tem um coração do espírito? Ah, Deus, você está falando que crente não pode reclamar? Não, crente pode reclamar. A palavra de Deus diz que irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz, olha, você pode se irar, mas não deixe o sol dormir sobre a sua ira. Então você pode reclamar? Crente pode reclamar? Pode reclamar. Muitas vezes está no seu direito de reclamar. Mas aquele crente que só reclama, talvez falta nele um coração do espírito. Talvez ele não está com um coração de carne. Aquele crente que nunca está bom. Aquele crente que nunca está satisfeito. Talvez está faltando nele um coração. Um coração diferente. Neemias capítulo 8, versículo 10. Quem pode ler? Enquanto eu procuro a próxima para a gente otimizar o nosso tempo. Neemias capítulo 8, versículo 10. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não os entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha aí, um coração de espírito te dá isso. O que você precisa é do Senhor. Você não precisa de mais nada para ser feliz. Você precisa de um coração do espírito. Um coração do espírito. Você precisa trocar o seu coração de carne por um coração do espírito. E aí você não precisa do reconhecimento do pastor para ser feliz. Você não precisa de uma promoção no trabalho para ser feliz. Você não precisa olhar a conta bancária e ter 1 milhão de euros de saldo para ser feliz. Você não precisa de um carro, você não precisa de um barco, você não precisa de um avião, você não precisa de nada para ser feliz. Você precisa de um coração novo. Porque se você tiver tudo isso e não tiver um coração novo, você ainda assim vai ser uma pessoa triste. Ainda assim vai ser uma pessoa amargurada. Ainda assim vai ser uma pessoa reclamona. Ainda assim vai ser uma pessoa ranzinza. Porque o que traz a alegria verdadeira é um coração alegre, que é alegre. E um coração que é alegre, somente o coração dado por Deus. Um coração novo dado por Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Mas qualquer coração? Não. Lembra que tem que ler o versículo até o final. Não lê o versículo pela metade. Texto sem contexto é pretexto. O final do versículo diz o quê? Pelo que nos foi. Então, o coração que nos foi dado pelo Espírito Santo, o amor de Deus está derramado nesse coração. Veja que é derramado, não é colocado, é derramado. O que é derramado? Ó, joga aí, transborda. Não é contadinho. Então nós precisamos de um coração novo. Porque um coração novo, dado pelo Espírito Santo, ele vai ter o amor de Deus derramado nele. Aí como que uma pessoa que se converte, uma pessoa que agora
confessa Jesus como Senhor e Salvador, que diz que recebeu um coração novo, não consegue demonstrar amor. Se o amor de Deus está derramado no coração que foi dado pelo Espírito Santo. Não é uma condição, é um derramamento. Aqui não tem um si nesse versículo. Olha só, o amor de Deus está derramado, né? Vamos ler de novo, versículo 5. Não, versículo 5 não, versículo 5. Porquanto o amor de Deus está derramado. Não é que será derramado. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não tem como uma pessoa receber um novo coração, que teve o amor de Deus derramado nesse coração, não manifestar isso em obras de amor. Não amar o seu próximo. Não tem como. A única explicação é, essa pessoa não recebeu o novo coração. Essa pessoa ainda está com o coração de carne. E porque está com o coração de carne, está inclinado para as coisas da carne. E a carne não quer saber de amor. A carne quer saber de mim. Primeiro eu, depois os outros. Primeiro o que eu quero, depois o que os outros querem. Primeiro eu como, depois os outros comem. Seguindo adiante. Colossenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Colossenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Está atribulado? Está preocupado? Está faltando paz. Mas não é a preocupação de que amanhã eu tenho um trabalho para entregar, não, é aquela preocupação de que está sempre preocupado, está sempre atribulado, está sempre, não, porque olha só, porque a Covid vem aí, e aí como é que vai ser, o Covid e tal, não sei o quê, e acabou a Covid, aí tem a guerra da Rússia, e agora a guerra da Rússia, e aí o Trump assumiu, e terceira guerra nuclear, e ele está falando com a Coreia do Norte, e caramba, e como que vai ser, e o mundo vai acabar, e o que vai ser de mim? Atribulado, preocupado, está sempre ansioso, está sempre preocupado, está sempre atribulado, está faltando paz no seu coração. Só que a paz só vai vir no coração do Espírito. A paz no coração de carne, ela só dura enquanto não há guerra. Mas a paz que excede todo o entendimento, a paz que alguém chega para você e fala assim, mas meu amigo, está morrendo milhares de pessoas, como que você está tranquilo? Aí você responde, rapaz, é porque se eu morrer eu vou estar com Cristo. Essa paz é somente no coração do Espírito. No coração de carne não tem essa paz. Para nós encerrarmos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Se eu ainda não te convenci de que você precisa aceitar um coração novo, eu peço a Deus que 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22 fale ao seu coração. Porque Paulo diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Paulo vai nos dizer que um coração novo, um coração dado pelo Espírito, é o penhor da nossa salvação. Você sabe o que é penhor? No Brasil, quando eu era criança, era muito comum isso acontecer. Estou precisando de dinheiro, não tem de onde tirar. Aí a pessoa pegava uma joia, vinha na Caixa Econômica Federal, ia no banco, falava assim, banco, olha, quanto vale essa joia? Ah, essa joia vale 1.000 dinheiros. Então, ó, toma essa joia, me dá os 1.000 dinheiros. Quando eu tiver o dinheiro de volta, eu venho aqui, pago e tiro essa joia do penhor. Penhor é uma garantia. Paulo nos diz que o novo coração, dado pelo Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa salvação. Sabe o que isso significa? Que sem um coração novo, você não está salvo. Sem um coração novo, não tem garantias da sua salvação. Você pode ser salvo, ou você pode não ser salvo. Com um coração novo, você está garantido a sua salvação. O coração novo é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa salvação.
Então, se você fala assim, Diego, eu não quero um coração novo, porque eu não me preocupo muito com paz, não me preocupo muito com alegria. Amor, então, eu quero que o mundo se exploda, também não quero saber de amor. E a sua salvação? Você se preocupa com ela? Então você precisa aceitar um coração novo. Porque 1 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, diz que o coração que Deus nos dá, segundo o seu Espírito, ele é o penhor da nossa salvação. O que é penhor? Garantia. Se eu quero ser salvo, se eu quero estar eternamente com Deus nos céus, eu preciso de um novo coração. Não é uma questão de querer, é uma questão de precisar. É um requerimento. E se é um requerimento, quando chegar no grande dia, que Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai estar com uma lista de pessoas que aceitaram o coração novo e não que pediram o coração novo. E ele vai falar assim, Diego Ventura Silva, pediu ou aceitou? Ah, o Diego pediu. Mas ele aceitou? Aceitou. Então vem. Ítalo Neiva, pediu ou aceitou? Não, ele aceitou. Então vem. Joaquim das Couves, pediu ou aceitou? Não, aqui está só pediu, aceitou está em branco. Então fica. Se nós queremos viver eternamente com Deus, nós precisamos ter esse coração novo como garantia, como penhor da nossa salvação.